Balanço da gestão do reitor Clélio Campolina foi realizado hoje na UFMG. Preconceito no futebol foi discutido por grupo de pesquisa, stand-up paddle no Circuito Esporte e ainda hoje o Fica a Dica sobre calvície. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. No início desta terça-feira, o reitor Clélio Campolina apresentou o balanço da gestão de 4 anos, analisando as principais realizações da administração. Alguns pontos, como a graduação, a pós-graduação e as obras feitas na UFMG, foram pautas do encontro realizado. Eu acho que a universidade ela é um conjunto integrado. Eu não posso separar. Eu não posso ter uma universidade sem graduação, não posso ter uma universidade sem pós-graduação, não posso ter sem pesquisa, não posso ter. Então isso é um conjunto que compõe a universidade. Os problemas e desafios também foram lembrados pelo reitor. Desafios brasileiros, nós somos um país em desenvolvimento, com muitos problemas sociais, com muita desigualdade, e a universidade tem um papel central para a construção de um novo país. Então esses são os desafios que estão postos. A educação para mim é decisiva, é fundamental, e mais ainda, não só a educação superior. Para mim, o maior desafio da educação brasileira hoje chama educação básica. Educação básica de qualidade significa tempo integral, valorização do professor, tá certo? Valorização não só financeira, mas política e social do papel do professor no sistema educacional. Eu acho que é uma obrigação institucional. Eu fui gestor durante 4 anos, eu tenho que dar um relatório de gestão, o que eu fiz, para que as gerações futuras possam avaliar de uma maneira positiva aquilo que acharam que foi bom e de maneira crítica aquilo que precisa ser refeito. Ao final do balanço, ocorreu uma palestra com a participação dos professores José Murilo de Carvalho e Mariano Francisco Laplane. O objetivo era debater política, cultura e economia no Brasil contemporâneo. Casos de preconceito racial no futebol brasileiro têm sido recorrentes. Nós fomos em busca de respostas para tentar entender os motivos desse problema. No mês de fevereiro, Tinga, o volante do Cruzeiro, foi hostilizado em uma partida de futebol no Peru. E agora, em março, vimos mais um caso de racismo no futebol com o jogador Arouco dos Santos. E quem conversa com a gente sobre esse preconceito que ainda existe no futebol é o professor Elcio Cornessen, que é coordenador do Núcleo de Futebol, Linguagens e Arte. Então, professor, esses casos de xingamentos que a gente vem observando nas partidas de futebol, eles são realmente xingamentos preconceituosos ou às vezes é uma brincadeira da torcida? Eu não consideraria não brincadeira, porque surge, na verdade, da própria sociedade, né? O futebol ele aflora determinadas manifestações sociais e elas não surgem do nada, surgem, na verdade, ainda de um ranço racista que existe em sociedades, não só na sociedade brasileira. A gente viu o caso do Tinga ocorrer, por exemplo, no Peru, né? Mas na sociedade brasileira em especial isso já tem uma longa história, né? de racismo. Professor, esse racismo já arraigado na cultura brasileira, como que a gente pode acabar com ele ou então diminuí-lo, pelo menos? É uma questão que envolve tanto a formação educacional, né, envolve empenho de autoridade, envolve parte da legislação, cumprimento de legislação, porque há uma legislação antirracismo, né, e uma conscientização, né, das pessoas. É difícil até no âmbito do futebol, se a gente pensar a rivalidade, muitas vezes os xingamentos e as manifestações racistas, elas surgem no âmbito das rivalidades, né, em aspectos que às vezes tendem até mesmo, eu diria, para um ato covarde, né, porque expressões dessa natureza nada mais são do que atos covardes. Professor, pensando agora no papel da academia, no estudo desenvolvido pelo próprio núcleo, como que o debate pode ajudar? Sim. O debate ele pode auxiliar no momento em que se reflete sobre a sociedade brasileira, né? Na verdade, o futebol ele expressa algo que é da sociedade, né? Um pensador francês, o Marcel Mauss, que ele diz que o futebol é um fenômeno social total, porque nele a sociedade se manifesta na sua dramatização. E eu penso que a academia pode, a partir de estudos, contribuir para a discussão sobre essa questão, quer dizer, essa dramatização da sociedade que acaba aflorando comportamentos, vamos dizer assim, inadequados, né, que no dia a dia passam despercebidos, mas no futebol são então escancarados, né? Ok, professor, muito obrigada. Isabela Melano, para
para o Circuito FMG. Dia do Careca. A data é celebrada na próxima sexta-feira, mas nós vamos tentar ensinar um pouquinho de como não perder os cabelos ao longo de toda a semana. Hoje, a dica é sobre o tratamento da calvície. O tratamento da calvície, ele envolve medicação oral, medicação de uso local e, casos de longa duração, são indicadas procedimentos cirúrgicos de microimplante fio a fio. O microimplante fio a fio é utilizado na área doadora, onde não há evolução da calvície, fora da região frontoparietal, e esses folículos pilosos são transferidos para a área afetada. Indicado para os casos em que a calvície ela tem uma longa duração, onde os folículos pilosos já estão não funcionantes mais. Então, havendo essa possibilidade, indica-se esse procedimento cirúrgico. Amanhã a dica é sobre prevenção. Fique ligado! Terça-feira é dia de Circuito Esporte e o nosso repórter Leonardo Ribeiro foi aprender a praticar o stand-up paddle. Será que ele conseguiu? Pranchas que parecem com as de surf com remo. Estes são os equipamentos do stand-up paddle que você vai conferir no Circuito Esporte de hoje. Então, Johnny, um esporte em Minas que tem prancha e que tem remo. O que é o stand-up paddle? O stand-up paddle constitui, na verdade, uma estrutura de prancha com remo que você tem que se equilibrar em cima da prancha para você locomover. Isso sim se torna-se o stand-up paddle. Existem restrições para praticar? De peso, altura, idade? Não tem restrição. E sim você achar o acessório que você está, a prancha e a parte do remo, conforme a sua estrutura, né? Seu tamanho e o seu peso. Enfim, isso vai, na verdade, facilitar você desenvolver a prancha. Para mim, estou começando hoje, nunca pratiquei o stand-up paddle. Quais são as dicas iniciais? O que eu preciso saber? Primeiramente, a gente vai passar a parte terra, né? Que a gente faz toda a instrução terra, para você já ter uma consciência do que você tem que fazer. Que na hora que você entra na água, você vai realizar de uma forma muito mais fácil. Então, as dicas que a gente passa todo o ajuste do remo, enfim, que é a primeira coisa que a gente tem que trabalhar para se ter uma postura correta, posicionamento em cima da prancha, como é que se movimenta o remo para um lado para o outro, a direção que você tem que seguir, clima, né? A gente tem que entender que é uma estrutura que é outdoor, então você tem que saber o vento para onde está levando, para onde tem que se remar. Meio que tem que ter essas instruções base para você entrar na água já tendo uma noção. Mas que aprender também a ficar de pé, também tem que aprender a subir na prancha, né? A postura que você está andando, a partir do momento que você cai na água, você tem que saber subir na prancha, senão você vai ficar dentro d'água. Então acho que esse é o procedimento que é bem bacana do stand-up, saber que você pode estar andando, no momento que você cair, você tem que saber, tem uma técnicazinha que é bem simples, mas que vai facilitar você ficar em pé, de volta na prancha, né? Então beleza, vamos lá praticar então? Então é isso aí, galera. Aqui está o stand-up, é a prancha. Aqui a gente tem um remo, tá? Um remo que é ajustável. Ele tem uma forma de ajuste para que a pessoa possa, dentro de uma escola, a gente tem que ter esse instrumento. Tem que ter uma variação de tamanho, porque se modifica muito, né, a rotatividade de alunos que vão se passar. A estrutura da prancha é essa aqui, é uma prancha 10.8, são 10 pés de prancha. Que esse aqui é uma pegada que é onde você pode carregar a prancha, tá? Mas ele também sinaliza o meio da prancha, onde você tem que estar com a estrutura ajoelhada. O joelhado primeiro, depois vem um processo que você tem que ficar em pé, que vai ser onde está o joelho, vai ficar seu pé, tá? Nessa transição de você ficar em pé. A gente começa com a postura então, lembrando que a parte traseira fica a quilha da prancha, seria aquela barbatana ali, ó, é onde vai direcionar e dar velocidade para a prancha, tá? Enfim, então você tem que estar mirado para frente. No momento que você for subir, sempre lateral, mesmo dentro da água, se você estiver dentro da água ou no início,
que você faz a base e a postura 1, ajoelhado, sempre lateral, nunca entrar por trás nem por frente, tá bom? Postura do remo é onde o primeiro ajuste tem que ser feito. Altura acima da cabeça 1 palmo. Então tá aliviado, eu coloco a mão, isso, fechei, essa é a minha altura. Esse remo está próprio para me fazer agora a minha remada. Não vou ter preocupação de ter um remo baixo, nem um remo muito alto. Por que acima da cabeça? Porque essa pá aqui, ela tem que estar dentro da água, tá? Esse processo aqui é o que faz você ter o arrasto para que você desenvolva a propulsão da prancha, tá bom? Lembrando que todo remo tem esse abaulado aqui, que é essa curvatura, que ele sempre vai ser à frente, nunca ao contrário, tá bom? Então sempre ele aqui para frente. Nesse processo que está ajoelhado na prancha, é o processo que você vai fazer o seguinte, separado, olha sempre para frente, mão no remo nesse sentido, não precisa colocar a mão lá em cima, tá? E vai utilizar a remada nessa postura. O segredo de você trocar o lado do remo, que você tem que fazer os dois lados. Remou aqui, trocou, remou nesse sentido. A pá sempre entrando para dentro da água. Lembrando que você saiu do espaço que é raso, que não tem risco do remo fincar, né, bater, para ele te machucar nessa situação aqui, ó, que ele possa, né, te machucar. Você vai fazer o seguinte, colocar a mão para mim na frente, sair, já tem uma profundidade interessante, colocou a mão na frente, olhou para frente, sobe um pé, subiu o outro, aí sim você faz a transição, vai subir o corpo, tá bom? Sobe tranquilo, pode colocar um remo na frente, lembrando que essa estrutura, a perna sempre dobrada, não pode ser estendida, tá bom? Porque aqui você tem mais o controle, né, do movimento da prancha. Aí sim, preparou, estrutura o core do corpo, que é na verdade todo o abdômen, entra com a pegada em cima e utiliza a remada, normal. Vai colocar a remada à frente, puxar até o pé, à frente, puxar até o pé, à frente, puxar até o pé. Johnny, para quem pratica já sempre o stand-up paddle, quais são esses benefícios que o esporte traz? O que eu mais gosto do esporte é essa interação que a gente tem com a natureza. Eu acho que não tem jeito, né? A maravilha aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma lagoa que tem condição de uma água limpa, a gente está praticando. Os benefícios, na verdade, de saúde, né? São vários. E então, na verdade, essa união, né, que se faz, natureza, saúde, interação com os amigos, acho que não tem preço isso que a gente poderia colocar. São vários benefícios, a parte de até cardio, respiratória, cardiovascular, isso tudo é só benefício, é só saúde. Dá para durar 100 anos aí. Eu tô todo molhado, dá aquele receio de ficar em pé na prancha, mas é isso, esse foi o Stand-Up Paddle e o Circuito Esporte você já sabe, volta na semana que vem. E parece que ele conseguiu. O circuito de hoje fica por aqui. Uma ótima noite e até amanhã.